Quando a gente fala em inclusão, um fator importantíssimo, sem dúvida nenhuma, é a representatividade. Isso faz com que certos grupos se sintam vistos e até acolhidos. E por esse motivo, filmes e séries sobre a diversidade são importantíssimos. E é claro que o autismo também não fugiria disso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo ótimo e vamos para mais um vídeo. Dessa vez, falando sobre filmes e séries sobre o transtorno do espectro autista. Uma das formas de conscientização é o compartilhamento de informações sobre determinado tema. E qual a melhor forma para se falar sobre um assunto, nesse caso específico o autismo, se não através da cultura pop? Filmes e séries são coisas que todo mundo assiste, seja muito ou pouco, seja todo dia, depois do trabalho, antes de dormir, ou mesmo uma vez por semana, que seja aos fins de semana, enfim. Pensando nisso, eu resolvi trazer uma lista aqui com 11 filmes e séries sobre o autismo. E é uma lista bem diversificada, não apenas no sentido de não trazer apenas filmes ou apenas séries, mas ambos. Mas também no que diz respeito a gênero, né? Tem filme de ação, comédia, drama, todo tipo. Em relação à duração, né? Filmes longos, curtas-metragens, séries, obviamente, né? Que são vários episódios. Em relação a ritmo, classificação indicativa, enfim. Alguns desses filmes nem são sobre o autismo em si, mas trazem personagens, sejam principais ou secundários, nessa condição. E é importante lembrar, claro, que esses filmes e séries muitas vezes passam uma imagem estereotipada, né, sobre pessoas autistas. É como, por exemplo, a visão de que todos são super gênios, né? Esse tipo de clichê, enfim. Mas, no geral, retratam muito bem e de forma fiel o transtorno. E querendo ou não, é só o que a gente tem, né? Então, como eu mencionei anteriormente, eles são importantíssimos nesse sentido. Eles retratam fielmente como as pessoas autistas se comportam, suas dificuldades, desafios e a importância da família no processo de diagnóstico, bem como de cuidados posteriores. Através das histórias dos personagens, é possível conhecer tudo isso e conhecer um pouco sobre suas formas diferentes de ver o mundo, né? Então vamos lá, começando a lista com Rayman. Começando a lista por aquele que é um dos, se não for o mais famoso filme sobre o assunto. Protagonizado pelo Tom Cruise e o Dustin Hoffman, que inclusive ganhou um Oscar de melhor ator por interpretar o personagem autista Rayman, o filme conta a história de um homem chamado Charlie, que descobre que o seu pai, com quem ele não fala há anos, morreu e deixou uma enorme herança. Mas a maior parte dela ficou para o irmão dele, um autista que vive internado numa instituição médica, sobre quem ele nem sabia da existência. Na esperança de ganhar a custódia do irmão e assim ter acesso à fortuna deixada pelo pai, o Charlie resolve tirá-lo da instituição e levá-lo para Los Angeles. Mas como o irmão dele não viaja de avião, devido à hipersensibilidade do autismo, eles acabam tendo que viajar de carro. E durante a viagem os dois acabam se aproximando. Esse personagem foi baseado em um autista real chamado Kim Peek, que tinha uma memória extraordinária e outras habilidades incríveis na condição que é conhecida como Síndrome de Savant, que acomete alguns autistas. É algo raro e que até o momento eu não tenho nenhum vídeo no canal falando sobre, mas eu pretendo lançar em breve. Por isso se inscreva aí no canal se você não for inscrita ou inscrito, né, tá chegando agora, para receber os próximos lançamentos. E se você já é, verifica o sininho. Temple Grandin. Mary Temple Grandin é uma zootecnista americana que é autista e que revolucionou as práticas para o tratamento de animais vivos em fazendas e abatedouros. Ela foi premiada pelo seu trabalho por diversas instituições em todo o mundo e foi eleita em 2010 pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Ela também dá palestras sobre a conscientização do autismo
já que ela cresceu numa época onde muito pouco se conhecia sobre o transtorno e o preconceito era muito maior. Sem contar que a condição ainda estava classificada dentro da esquizofrenia e não como um transtorno separado. Eu conto sobre isso no vídeo que eu fiz sobre a história do autismo, que eu vou deixar no card aqui em cima, no izinho, aí vocês vão lá e assistam ele depois. Mas, por enquanto, voltando aqui. Em 2010, a HBO produziu um filme contando a vida dela, que ganhou vários prêmios, inclusive, e foi extremamente elogiado pela crítica. Atypical. Atypical é uma série da Netflix bem famosa, sobre o assunto, que acredito que muitos, talvez a maioria, já tenha assistido ou pelo menos já ouviu falar. Quem fica rolando a tela da Netflix procurando o que assistir já deve ter aparecido alguma vez. Mas pra quem não conhece, ela é uma das séries que eu recomendo fortemente sobre o assunto. A série conta a história de um adolescente autista chamado Sam, que está no ensino médio e vive suas dificuldades por conta do transtorno. Ele decide que quer arrumar uma namorada e se tornar mais independente, e essa decisão acaba impactando toda a família dele e traz uma jornada de autodescobertas para todo mundo. Ela conta com 4 temporadas e tem um tom meio de comédia, mais light, pelas situações e atitudes dos personagens, sabe, que eu me refiro. Não aquelas comédias de arrancar risada. Tem umas partes mais dramáticas também, então... Good Doctor. Essa, assim como a anterior, é uma série bem famosa, mas que muitos podem não conhecer ou só nunca assistiram, Eu mesmo só fui pegar ela pra assistir recentemente, Ela tá aí já com 6, 7 temporadas. Ela conta a história de um médico cirurgião chamado Murphy, que é autista e tem savant, assim como o personagem do Rain Man citado antes, Isso faz com que ele tenha habilidades extraordinárias em vários campos, além de uma ótima memória. Mas, como uma pessoa autista, ele tem dificuldade em situações sociais, e isso faz com que muitos pacientes dele demonstrem preconceito, Recusem fazer cirurgias com ele. E também várias pessoas dentro da própria equipe do hospital no qual ele trabalha têm certa desconfiança e descrença nele. E ficam apenas esperando para que ele faça algo errado e seja mandado embora dali. Antes de ir pro próximo, eu só peço para que deixem o like aí no vídeo, porque isso é importantíssimo para a entrega desse vídeo e o crescimento do canal como um todo, que está apenas começando. Então, ajudem aí que não custa nada, é um simples cliquezinho, leva meio segundo e é de graça, Isso que é o melhor de tudo. Então, ajudem aí. Float. Esse filme é um curta-metragem da Disney de apenas 6 minutos e conta a história de um menino chamado Rubio, mostrando as relações com o pai dele. Essa animação está no Disney Plus e é baseada na relação do diretor, Bob Rubio, com seu filho Alex, que é autista. Mesmo sendo tão curtinho, esse filme promove ensinamentos valiosos quando o assunto é inclusão, sobre ter mais empatia e como se comportar diante da diversidade, falar sobre o amor nas relações de pessoas neurotípicas e atípicas. E além da diferença, ele também fala sobre o cansaço e falta de apoio aos pais. Tão forte e tão perto. Esse filme conta a história de Oscar, um menino autista de 9 anos, que mora em Nova York, e ele é muito ligado ao pai dele, que vive o incentivando a brincar com jogos de caça a pistas, para estimular a curiosidade dele e o desenvolvimento, da capacidade de comunicação. Mas o pai dele acaba morrendo nos ataques do 11 de setembro, e um ano mais tarde ele descobre uma chave, mexendo nas coisas do pai dele, que ele acredita que é um enigma deixado pelo pai antes de morrer, e então ele parte numa expedição pela cidade na esperança de desvendar o mistério. Esse filme é bem emocionante e foi indicado ao Oscar, além de contar com atores sensacionais, como o Tom Hanks, a Sandra Bullock, Viola Davis, entre outros.
Farol das Orcas. Farol das Orcas conta a história de uma mãe, né, que tentando fazer com que o seu filho autista encontre uma conexão emocional e consiga interagir e se comunicar com o mundo ao seu redor, ela se muda para a Patagônia para que ele possa ter contato e conviver com as orcas que frequentam a região. E lá, além das orcas, eles encontram também um guarda florestal que tem uma relação especial com esses animais. Esse filme é baseado em fatos reais, já que tanto o guarda florestal quanto o menino existiram de verdade. Claro que, como todo filme nesse sentido, tem algumas coisas que foram acrescentadas, né? Mas, no geral... E o filme também mostra paisagens incríveis, né? Que fazem com que ele valha a pena ser assistido. Código para o Inferno. Esse filme aqui é bem diferente dos outros da lista, por se tratar de um filme de ação. Se você assistia os filmes da Record, né, nos anos 2000, é bem provável que você já tenha assistido esse filme. No filme, um garoto chamado Simon decifra um código militar ultra secreto que faz com que uma agência de segurança americana considere ele como uma ameaça e manda agentes para matar ele e a família dele. Mas ele consegue escapar e passa a ser protegido por um agente do FBI chamado Art, que é interpretado pelo Bruce Willis. Esse é um dos poucos filmes do gênero que existem sobre o autismo. Por isso eu achei que um lugar para ele na lista era merecido. Mas mais pra frente tem outro nesse sentido, então continuei assistindo. Tudo o que Quero. Tudo o que Quero conta a história de Wendy, uma menina autista extremamente inteligente e fanática por Star Trek, que chega a escrever um roteiro baseado na série, que ela decide inscrever num concurso de roteiros, né, promovido pela Paramount Pictures, na esperança de ganhar o prêmio de $100 mil e salvar a casa onde ela e a irmã dela cresceram, que está prestes a ser vendida. Tem ele no YouTube também para quem quiser assistir, né? Mas isso eu digo no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Quem sabe futuramente removam, então aproveitem. O Contador. O filme, que tem o Ben Affleck como protagonista, conta a história de um contador que tem habilidades sociais limitadas devido ao fato de ser autista. No entanto, ele cuida da contabilidade das organizações criminosas mais perigosas do mundo. Ele foi treinado pelo pai desde criança em artes marciais, junto com o irmão neurotípico para lutar e aprender a se defender e se habituar com o mundo que o rodeia. Arthur e o Infinito, um olhar sobre o autismo. Para encerrar a lista, eu deixo como indicação aqui esse filme, que é um curta-metragem brasileiro, e está disponível, inclusive, aqui no próprio YouTube. Ele conta a história de uma família e dos seus conflitos após o filho mais novo, de 6 anos, Arthur, ser diagnosticado como autista. Ele retrata os desafios de lidar com os sintomas, o tratamento, e mostra a realidade de muitas famílias que têm que lidar com essa situação. Bom, esses são os filmes. E séries também, claro, né? E existem muitos outros filmes e séries sobre o assunto, mas que eu resolvi não citar, porque senão ia estender muito esse vídeo, né? Mas eu penso em fazer uma parte 2. Mas isso aí vai depender de vocês, né? Deixarem o like no vídeo, compartilharem, para que assim ele chegue em muito mais pessoas, que assim como você podem achá-lo útil e informativo, né? Conscientização é um assunto importante sempre, então quando eu peço like, compartilhamento, não é apenas para o canal crescer ou ficar conhecido, é mais pela divulgação do próprio tema em si. Claro que também eu quero ficar conhecido e que o canal cresça, né? Não vou mentir aqui, ser hipócrita, mas o objetivo principal é a importância do assunto mesmo. Então, ajudem aí que não custa nada. Quanto mais likes o vídeo tiver, mais rápido a parte 2 deve sair. Até lá, conte nos comentários aí se você já assistiu algum desses filmes, todos eles, quem sabe. Ou se conhece algum outro que não foi mencionado aqui, para que saia na próxima parte, né? Até o próximo vídeo. Gratidão.